Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, este é o canal Cruzada Viva, você está em um canal 100% ateísta. Quero mandar meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, espíritos que acompanham o meu trabalho, a você religioso que aqui dentro do canal. Tenha certeza de que aqui eu vou contestar todo o sistema religioso. Então se você não está preparado para ouvir verdades que aqui são ditas, eu te dou livre-arbítrio. O YouTube está aí cheio de canais religiosos, onde não te manter preso, atrelado, acorrentado ao sistema religioso, e é assim que eles querem e é assim que você quer ser. Afinal de contas, você próprio se diz que é servo, né? Servo é escravo. Né? Você só é escravo do cristianismo porque nasceu embaixo de um jugo romano, que é o cristianismo. Se você está sendo em qualquer outro país, de outras milhares de religiões, você seria escravo de outra divindade. Porque só há uma solução para a pessoa, né, que nasce debaixo de alguma escravidão. É tentar se libertar. E o conhecimento é que traz essa liberdade. Tá? O conhecimento sempre trouxe a liberdade. Apenas o conhecimento. O resto é escravidão. Então você nasceu em um país debaixo do jugo romano, você foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja. A partir de então, você foi condenado a passar uma vida inteira sob o duro jugo, a ameaça do terror psicológico que é imposto às crianças, que eu acho isso um absurdo. Então você passa uma vida inteira ali, agora com medo de papai Cecel, acreditando nisso. Você se forma advogado, juiz, desembargador, presidente da república, não importa. Você continua sendo escravo, serve dessa porcaria. A gente vê aí políticos aí, né, pessoas formadas, aí estão botando ministros aí, né, religiosos e tal, sabe? A grande maioria são charlatões, pilantras para enganar o povo, sabe? Principalmente religioso. Essa quadrilha religiosa não vale nada, né? E um país que está debaixo do jugo dessa porcaria toda, sabe? É um país escravo e quer te escravizar. E a única solução para você não cair nessa escravidão é estudar, sabe? E não passar mais adiante, sabe? Essa de geração em geração, essa herança maldita, né? Condenando seus próprios descendentes a serem escravos também, sabe? Você fica aí sentado num banco frio de templo ou igreja, escutando um prestidigitador, um mentiroso, charlatão, pregando todo tipo de mentira na tua cabeça, e você só vê ali os textos dentro da Bíblia, aquele livro fajuto, podre, nojento, que não serve nem para papel de banheiro, sabe? Você seguindo aqueles textos ali como se fosse real, né? Gente, existem milhões de livros sagrados, milhões de religiões, milhões de deuses revelados. Nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. Por que será? Sabe? Por que será que cada um que cria sua divindade? Porque não existe divindade alguma. Cada pau mandado que invente a sua e o ser humano vai atrás disso. Ele quer isso. Por que será, cara? Falta de conhecimento. As divindades eram criadas antigamente por adoradores do relâmpago, do sol, né? Todas as divindades eram adoradores da natureza, na verdade. Adoravam a natureza como deuses sem saber, sem entender como ela funcionava. E por isso se criou as divindades. E hoje você segue como sendo um ser, né? Real, nem que seja imaterial. Mas na sua cabeça é real. Quando você ora, você acha que está falando com algum ser imaginário. E o cara que sabe de tudo isso está dando risada de você. Porque o que está em cima do púlpito, né? De templo ou igreja, seja lá de qual for a religião, mas principalmente aqui no Brasil, do cristianismo, ele diz a você que ele está falando com a divindade, ele se acha melhor do que você, ele está com uma roupa pomposa para te impor, né? Você como escravo, gente. Você que está embaixo, ajoelhado de chinela, e ele está lá em cima com a roupa pomposa. Olha a roupa do Papa. Olha os pastores engravatados, muitos deles por trás, tem uma capivara grande da porra, cheio de crime. Mas agora está dentro da igreja, Jesus perdoou, porque essa divindade perdoa tudo que é tipo de safadeza, até porque foi criada sobre, né, o crime. O cristianismo foi criado debaixo do crime. Tem sangues nas mãos do cristianismo e de todas as religiões, mas principalmente essas três criadas por aquele povo do deserto, judaísmo, cristianismo e islã. Um povo primitivo que vivia no deserto, puta do inveja dos outros povos, viviam de tenda em tenda. E quando chegavam diante de cidades como, né, Babilônia, Suméria, Egito, né, ficavam ali deslumbrados com aqueles zigurates, aqueles templos, as pirâmides do Egito, sabe? E aí diziam que estavam fazendo ali aquelas zigurates ali, aqueles prédios gigantescos, para ir até o céu. Aí vem a fantasia da Torre de Babel, atribuída ao rei Nabucodonosor, né? Toda essa fantasia, eles inventaram tudo isso. E plagiaram tudo e criaram uma divindade agora para eles, no meio do deserto. Agora, pior de tudo é que essa divindade é a pior das religiões, deu origem às piores religiões. Judaísmo, cristianismo e islã. Um povo primitivo, que criaram um Deus em imagem e semelhança deles. Qual é a imagem e semelhança do povo hebreu? Qual foi o nome que eles deram para a divindade deles? Senhor dos Exércitos. Exército é uma conotação de guerra, e a porra do crente hoje usa uma camisa do exército. Sou do exército de Cristo, sou do exército de Deus. Cara, você não sabe que isso eliminou pessoas, seres humanos, em nome dessa porra dessa divindade, não, minha gente.
Você não sabe a história? Não sabe, não. O crente não sabe. Porra, por isso que tá aí, eu te dou o livre-arbítrio. Eu digo, pula fora, cara, do meu canal. Você vai ficar putinho com o que eu vou falar? Vai a merda, porra. Vai te fuder, né? Até porque tu, né? Você tá dentro de uma igreja evangélica, deve ter uma capivara grande também, né? A grande maioria tem, sabe? Outros não. Outros são idiotas mesmo e outros estão lá iludidos, né? Mas a grande maioria, né? Tem uma capivara do caralho. Principalmente os líderes, né? Essa quadrilha aí, né? Manda os capangas dele pra, né? Fazer o mal com nós ateus que estamos aqui dando a cara pra bater. Correndo risco, né? Sou ameaçado constantemente, cara. Colocaram até bandido aqui pra, né? Arrumar uma confusãozinha comigo pra fazer o mal. Eu tô ligado, né? E é daqui de dentro mesmo do prédio mesmo. Então, pessoal, tudo isso é forjado e o cristianismo jamais, o Jesus Cristo existiu nas páginas da história. Ele é um personagem criado pelo Império Romano, para o Império Romano. Ele é um personagem que foi colocado ali, lá no ano de 325, dentro da Bíblia, né? Ali quando se forjou a Bíblia Novo Testamento, o Jesus Cristo nunca existiu antes do ano 200, nem se falava em Cristo. E o Cristo que veio se falar não era do Jesus Cristo, né? Do cristianismo, era o Cristo do Crestos dos Assênios. Os Assênios eram um povo que vivia lá e tinham, né, adoravam o tal do Crestos. Este é o povo cristão, o antigo cristianismo, o cristianismo primitivo. Era um povo arruaceiro, baderneiro, onde chegava a fazer bagunça, fazer desordem. E aí vem aquela história de que os romanos perseguiam os cristãos. Não eram cristãos desse cristianismo. Porque esse cristianismo, esse Jesus Cristo, esse Cristo não existia. Historiadores da época, mais de 40 contemporâneos da época do tal do Jesus, nunca cruzaram com ele na esquina fazendo qualquer tipo de milagre. Agora você imagine que eles deveriam escrever sobre um cara que curou cego, levantou aleijado, se ressuscitou gente, se ressuscitou, né? Pô, isso deveria correr pelo mundo inteiro, sabe? Mesmo naquela época, sabe? Mas nada disso aconteceu porque isso foi forjado dentro do Concílio de Nicéia, vem se formando a partir do imperador Vespasiano para conter a guerra judaica e se concretiza no imperador Constantino. Aí começa-se a forjar onde ele teria sido crucificado, ex-a igreja, onde teria nascido ex-a igreja da Natividade, né? Isso começou a ser forjado até pela mãe e o pai do próprio Constantino, e o Constantino concretiza lá, para ter um monoteísmo no Império Romano, que também não é monoteísmo, porque eles inventaram a Trindade, tiveram que forjar essa Trindade para que os judeus aceitassem o Jesus Cristo como sendo o Deus do Antigo Testamento, o que não era. Nunca foi. Né? E os judeus, sabendo que o Jesus nunca existiu, porque até historiadores judeus nunca escreveram sobre ele, sabiam disso. Né? E tanto que é uma fantasia tão grande que o tal do Jesus Cristo, ele, sendo judeu, contrariou as regras judaicas. Tanto que ele foi acusado, 4 acusações, inclusive de falso profeta. E isso na fantasia bíblica, imagine, entrando no livro fantasioso, fazendo de conta que foi real. Né? Mas nunca ficou contra o Império Romano. Sabe por quê? Porque foi o Império Romano que o criou, minha gente. E colocaram a culpa nos judeus, inclusive de terem matado. Por quê? Porque os judeus não queriam seguir o Império Romano. O Império Romano havia se expandido, tomado centenas de cidades. Cada cidade tinha sua própria divindade, inclusive a dos judeus, que era politeísta. Esse vídeo eu vou falar sobre o politeísmo. Que o crente hoje bate no peito e diz que é servo de um Deus único e verdadeiro. O crente é tão burro que não conhece a Bíblia dele, que a própria Bíblia mostra que há vários deuses. E é tanto que o Deus é ciumento, né? Quando manda o tal do Moisés vai lá no monte fumar a maconha dele e escrever os 10 mandamentos do Deus Yahvé, que só ele tem a capacidade de falar com esse Deus, quando ele volta, o povo está adorando ali o bezerro de ouro, que na verdade é o touro de ouro. O touro, sabe quem é? É o Deus El. É o primeiro Deus, o Deus chefe do panteão cananita. Né? O Deus principal. Eles copiaram tudo, até do egípcio, do grego, do babilônico, do sumério. Eles copiaram tudo. Toda a história que tem lá. Se você pega a Arca de Noé, por exemplo, a epopeia da criação lá, tem já tem um dilúvio na epopeia de Gilgamesh, de Atrahasis, né, no Aluma-Isha, Aluma-Elish, né? Se você pega, por exemplo, o nome Jerusalém, a divindade é referente a uma divindade muito mais antiga, a divindade Shalem. Então, tudo isso, eles forjaram isso para ter um personagem central. O Abraão nunca existiu sequer. O Abraão, ele é um formato de várias histórias para formar um personagem central. E criar o quê? O pai dessa religião. Foi o cara que, né, falou com essa divindade. Aí depois vem o Moisés, né, e cria o Yahvé.
que engole os outros deuses, inclusive toma até a esposa de Elo, sabe? Pessoal, deixa eu ir direto aqui ao assunto, senão não vai dar tempo não. O crente arroga ser servo de um Deus único e verdadeiro. Não é único nem tão pouco verdadeiro. São milhões de deuses, milhões de religiões, milhões de livros sagrados ao redor da terra e nenhuma divindade jamais se apresentou para toda a humanidade. O crente diz que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, misoginia, racismo, canibalismo, infanticídio, poligamia, muita mentira, muita barbaridade. O crente vive num mundo de ilusão, no mundo de hoje, e acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, em vara que se transforma em cobra, em águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa. E tem a Virgem Mary criada pelos romanos, que deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Que depois de formado, dá-se início cruzadas, a partir de 325 DC, né? DC, depois de Cristo criaram Cristo. Pode um negócio desse? O ano Domini, né? Em 325 DC, sabe, o Constantino foge ao livro Bíblia lá nos concílios de Nicéia, sabe, e a partir de então o imperador Teodósio, aliás, né, dá início à religião oficial do Império Romano, que era também politeísta, mas abandonou os outros deuses para ter uma divindade monoteísta, que não é monoteísta, porque foi criado a Trindade, que nem a igreja sabe explicar essa merda, apenas para que os judeus seguissem. Essa é a grande realidade. Então vamos direto ao vídeo, gente, senão não vai dar tempo, que eu quero tentar explicar para o crente aqui, que diz que é servo de um Deus único e verdadeiro, que nem é único o tal do Jesus Cristo, nem também é único o Deus criado pelos hebreus, pelos judeus, né? Até porque, né, a mesma divindade do judaísmo, cristianismo e islã é a mesma criada pelo Abraão, sendo que eram várias divindades. Eram várias divindades. Cada cidade cananita, assim como na Grécia, assim como em Roma, assim como em outras partes, no Egito, cada cidade egípcia tinha sua divindade. E aí se cria um Deus único, todo-poderoso, como Akhenaton criou lá o Deus dele, único, né? O faraó Akhenaton criou lá o Atom, né? O Deus Sol. Sempre o Deus Sol. Eita, vamos lá, pessoal. Não vai dar tempo. Vamos lá. Os israelitas tinham um Deus que só eles seguiam. Mas isso não quer dizer que esse foi o único Deus desde o começo. A própria Bíblia deixa claro, muitas vezes, que o povo escolhido traiu o seu Deus por outros deuses. Por isso que eles colocaram, quando Moisés escreve os 10 mandamentos, que não são 10, e quando ele escreve, quebra primeiro, volta mais 10 mandamentos que não eram os mesmos, né, daqueles que ele quebrou, né, as tábuas lá, sabe? Eles colocam lá, né? Deus adorar a Deus acima de tudo, né? E outra, eles colocaram lá na Bíblia que se você adorar outro Deus, tem que ser morto. Até se um vizinho seu, se um parente, se um amigo, né, que oferecer outra divindade, é para matá-lo, né? Porque ele tem um terrível... O Moisés, ele disse, olha, eu quero um Deus único, porque é mais fácil dominar o povo com um Deus único. Cada povo está adorando uma divindade. Vamos acabar com isso. Vamos matar esses deuses, engolir todos e botar só o da gente. E deu certo. Que o besta do crente até hoje adora. Sem saber que dentro da própria Bíblia tem vários outros deuses. Então vamos lá, pessoal. A própria Bíblia deixa claro que muitas vezes o povo escolhido traiu o seu Deus por outros deuses. O próprio rei Salomão, adorado por vocês, crentelhos, o próprio rei Salomão, sabe, terminou a sua vida criando templos a deuses cananeus, a vários outros deuses cananeus. O rei Salomão, que tinha lá 600 esposas, né? Fora as concubinas, sem contar com as sogras, né? Fala aí, né? O Deus Salomão ergueu templos, por exemplo, a Quemós e também ao infame Moloque. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7. Né? Mas o Salomão não é adorado por vocês? O Davi também? Um filho de uma puta do Davi? Qualquer dia eu vou fazer mais outro vídeo sobre esse Davi aqui, mostrar outras safadezas que ele fez lá, né? Invadiu a cidade de Jerusalém, matou lá todos os jebuseus, um verdadeiro genocídio, ele matou todos os jebuseus, né? Era um povo que vivia em templo, vivia em... Estou uma muriçoca aqui. Vivia em... a chikungunya. Vivia em tendas. O próprio rei Davi nunca ergueu um templo. Na realidade, quem veio erguer templo foi o filho dele, o Salomão, né? E ele matou todos os jebuseus quando entrou em Jerusalém. Tomou Jerusalém, né?
Esse rei aí safado que mandou o Urias para frente de batalha, para o cara morrer, depois pegou a mulher de Urias, e depois quem vem ser castigado é o filho, né, dele com a mulher lá, cara. É uma putaria do caralho. Mas não é a única dica que a Bíblia dá sobre sobre os deuses israelitas, que sempre viram Deus, que os israelitas nem sempre viram Deus como único. O Deus deles, eles nem sempre viram como único. O próprio povo israelita, você não diz que é seguidor do Deus de Israel, o Deus de Israel, o próprio povo israelita, né, sabia que não era o único o Deus deles. Apenas eles elegeram outro Deus, derrubaram o Deus central, o chefe do panteão, que era o Elo, né? É tanto que o Deus era Elo, que o nome dos anjos tudo tem um sufixo Elo, para referir-se ao Deus. É Ariel, Uriel, Gabriel, Daniel, Zaniel, Ezaquiel, Anael, Miguel, Rafael, Samuel, Teliel, Azazel, Raniel, Raquel, Cassiel, Zadiel, Natanael e o porrada de Elo. Porque era referente ao Deus Elo. No primeiro capítulo da Gênesis, você vê lá, né? O Deus Elo. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Já no segundo capítulo, aí já é o Deus, né, criado pelo Moisés. É o Deus Yahvé, né? Continuando, o principal dos deuses do panteão cananeu era Elo, e sua esposa Aserá. O filho deles era Baal, né? O tal do Senhor na Bíblia. Entre os judeus, a palavra Elo se tornou o termo genérico para Deus, usado para se referir à própria divindade da Bíblia. Em versões como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, viu aí? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? E Gênesis capítulo 17:1. E quase suspeitamente politeísta o tal do Elohim, Deus dos deuses. Então quando você diz, não, meu Deus é Elohim, você está glorificando a vários deuses. Ao Deus do chefe do panteão, né? Panteão cananita. E você diz que é servo de um Deus único e verdadeiro, você é um idiota, cara. Desculpa eu dizer. Variações de Elo aparecem 217 vezes no Tanakh, o Antigo Testamento dos judeus. Elo e Yahvé acabam sendo mesclados num só, né? Isso aí é a partir do safado do Moisés. E a prova disso está em escritos como uma tumba do século 8 a.C., do reino de Judá, que fez referência a Yahvé e sua esposa Aserá. Aqui o Yahvé já roubou a esposa de Elo, né? Deve ter matado Elo, né? E tomou a esposa dele. Estátuas de Aserá continuam a ser encontradas até hoje em Israel, para você ver como ela é adorada. Primeiro houve uma fusão de várias divindades na figura de Yahvé, entre elas Aserá e Baal, né? Basta ler os poemas bíblicos mais antigos para perceber esta fusão de deuses na Bíblia. Yahvé assume os atributos de Baal como Senhor da tempestade. A voz do Senhor despede os relâmpagos. Salmos capítulo 29, versículo 7. Yahvé não era então o Deus único. Nunca foi o Deus único. Nem tampouco, porque não há divindade algum, homens criam deuses. Mas o Deus que era único entre os israelitas após o cativeiro babilônico, né, que teria acontecido em 539 a 586 a.C., isso mudou os outros deuses. Os outros deuses foram não só banidos, né, quando isso mudou, né? Então os outros deuses foram não só banidos entre os judeus, como declarados inexistentes, né? O crente não diz, né, que não existe outro Deus, só existe o meu, nem o teu, nem o de ninguém, cara. Você é otário, crente. Yahvé era a origem dos deuses de Israel e sua relação com os deuses de Canaã, os deuses cananitas, e deusas também, né? Yahvé, antes de se tornar o Deus nacional de Israel, tendo atributos monoteístas do século VI, era uma parte, ele só tem atributo monoteísta século VI a.C. ali, né? Era uma parte do panteão cananeu do período antes do cativeiro babilônico. Evidências arqueológicas revelam que durante este tempo os israelitas foram um grupo de tribos cananeias, né? Cada tribo tinha sua própria divindade. Yahvé era visto como um Deus da guerra. Tinha outros, né? Um Deus da guerra. E igualado a Elo, Aserá, que foi muitas vezes visto como a consorte, ou seja, a esposa de Elo, tem agora sido descrita como a consorte e a esposa de Yahvé. Em numerosas inscrições, o nome Yavi pode possivelmente ser encontrado em nomes amorritas masculinos, e Yahu pode ser encontrado em um nome de lugar.
topônico. Topônico. O nome de lugar de um deus é um topônico. Yahoo, ó. Yahoo é aquela banda, né? Yahoo. El é a palavra semita que significa divindade. Na região cananeia ou na região levantina, como um todo, El era o Deus supremo, o chefe do panteão, o pai da humanidade e de todas as criaturas, era o marido da deusa Aserá, como registrado nos tabletes de argila de Ugarit, a cidade de Ugarit, né? Antiga cidade de Ugarit. O substantivo El foi encontrado na parte superior de uma lista, na parte superior de uma lista de deuses e deusas, como o ancião dos deuses, o pai, o chefe, o grande, né? O mais velho, ou o pai de todos os deuses e deusas, nas ruínas do arquivo real da civilização Ebla, no sítio arqueológico de Tel Mardik, né? Na Síria, e datado de 2.300 anos antes de Cristo. O touro era o símbolo, era o símbolo para El e seu filho Baal-Hadad, né? El e seu filho Baal-Hadad, porque existem vários Baais, né? Por exemplo, quando o crente não gosta de dizer, você é um boi Zebu, né? Bota boi Zebu, porque é o boi mesmo, né? É o touro, boi, filho do touro, boi, Baal-Zebur, Baal-Zebur. Então é Baal-Zebur, é o touro, né? Filhote do touro. Eles chamam de Beelzebub, né? E ambos usavam chifres de touro em seu cocar. Ele pode ter, engraçado, chifre de touro em seu cocar. Quem usava também era os nórdicos. Os nórdicos, né? Os vikings, né? Ele pode também ter sido deus do deserto. Em alguns, era deus do deserto. O povo era do deserto, porra. Em algum momento, já que os mitos dizem que ele tinha 2 esposas e construiu um santuário com elas e seus filhos no deserto. Ele era pai de muitos deuses, mas os mais importantes foram Baal-Hadad, Ian e Mot. Eram Yahvé e Elohim originalmente a mesma deidade ou não? Né? Claro que não, né? Uma engoliu a outra. Qual era a relação entre Yahvé e o deus cananeu El? No Antigo Testamento, Yahvé é frequentemente chamado El. Tá vendo aí? Já trocou o nome, né? Trocou o nome de Yahvé por El. Porque era um deus e depois, né, passou a ser outro. A questão que surge é se Yahvé era uma forma do deus El desde o começo ou se eles eram deidades separadamente, né, que apenas se tornaram iguais muito mais tarde. Né? O próprio Antigo Testamento indica um senso de descontinuidade e continuidade. Né? Os patriarcas não conheciam o nome Yahvé até que esse fosse primeiramente revelado a Moisés. O safado do Moisés criou essa divindade. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 15 e também em Êxodo capítulo 6, versículo 2 ao 3. Né? Os patriarcas já haviam conhecido a deidade como nome de El Shaddai. Êxodo capítulo 6, versículo 6 ao 3. Capítulo 6, versículo 3. Vamos agora, pessoal, a ver se dá aqui tempo para eu fazer aqui, mostrar para vocês algumas divindades cananitas. Para você não dizer, crente, que nós estamos mentindo, né? Iluma. Iluma refere-se ao panteão cananeu. Então vamos ver o que é Iluma, né? A palavra Iluma ou Ilumã, né? Vem do idioma cananeu de Ugarit, que significa deuses. Preste bem atenção. Significa deuses. Inclusive, eu me lembro que eu tinha aquela oração, Pai Nosso que estás no céu. Ela no idioma original, ela diz aqueles que estão no céu. Veja, é plural. Eu não me lembro onde está, eu não me lembro se é em aramaico ou em hebraico. Aquela oração todinha do Pai Nosso é completamente diferente. Aqueles que estão no céu, não é Pai Nosso que está no céu, ou o Senhor único que está no céu, é aqueles que estão no céu. Você tem ideia, né? Então, a palavra Iluma ou Ilumá vem do idioma cananeu de Ugarit, que significa deuses
deuses, né, no plural, e refere-se ao panteão cananeu. Às vezes a palavra é alongada para Iluhuma, e é a partir dessa variação de um dos nomes hebraicos para Deus, que vem Elohim. Então quando você chama Elohim, você não está dizendo que é um Deus, são deuses. Ô, crente, acorda aí, porra. Tu é adorador de vários deuses, seu bosta, né? A Iluma ou Ilumar, né, significa Assembleia de Deuses. Assembleia de Deuses. Aí os crentes foram inventar a igreja Assembleia de Deus. Tirou no plural. Só de ser uma assembleia. Inclusive a assembleia tem ladrão pra caralho, né? Inclusive uma porra de um país onde ministro é pastor, cara. Deus acima de todos. Sabe? Que merda é essa? Eu vou fazer um vídeo aí. Rapaz, é muito... os políticos, os caras com a ficha, com a capivara suja do cacete. Sabe? Pastor, que é a quadrilha mais escrota que tem na face da terra. Explorador E eles batendo no peito, chamando a guerra. Eles estão literalmente chamando a guerra. Né? Político que já roubou uma ficha capivara do caralho, dizendo, não vamos permitir o anticristo. Estão percebendo que então não é guerra ideológica, não? Eles estão querendo, eles estão vendo que esse Deus está morrendo. Essa porra desse cristianismo está morrendo. E Deus algum jamais vai surgir. Depois da tecnologia, acabou, morreu os deuses. Depois do conhecimento, por isso que eles tinham tanto medo da ciência. Porque quando a ciência chega, os deuses morrem. Não é? Cadê os deuses de vocês lá Rapaz, a ciência só vem de um tempo para cá, porque a própria igreja atrasou. O próprio Deus bíblico dizia, né? Coríntios 1:19, aniquilarei a inteligência do inteligente e a sabedoria do sábio. É assim que eles querem, vocês burros, minha gente. O conhecimento mata os deuses. Pode ter certeza. Né? Eles sabem disso. Aí estão putos, né? Querem o povo debaixo da rédea dele. Quer a ovelha, ele não quer a ovelha. Olha, cara, se uma ovelha pular o cercado, as outras vão atrás, eles ficam putos com isso. Eles estão lá há séculos, né? Usufruindo da tua lã, da tua pele, comendo a tua carne e deixando teus ossos para troféu, para as próximas gerações. Ah, papai era cristão, eu tenho que ser. Vovô era cristão, eu tenho que ser. Escravo. E só os líderes que vem passando, ó, naquela, tipo cara, passando o bastão de um para outro, né? Ali na mesma famíliazinha, sabe? Grupinho ali, sabe? Mesma escrotagem, né? Os pastores aqui, filho de uma égua aqui, tudo são parentes, eles casam entre si, sabe? Manobra a sua família, manobra a sua vida, controla tudo, controla a indústria, controla a política, controla tudo. E quando é que nós vamos reagir, hein? Ovelha, dócil. Tira essas correntes dos teus pés, sai de dentro dessa porcaria, que esses caras enfraquecem. Eles vivem, sabe, sobre o quê? Sobre a tua própria escravidão. Tá? Vamos em frente, gente. E não arruma a Assembleia dos Deuses, né? Assembleia, né? Tem pouco ladrão, né? Reúne-se no topo do lendário Monte Lulu. Lalu. Lulu é Luluzinha, né? Mas também parece coisa de Luluzinha mesmo, né? Acaba gritando essas porcarias aqui. São crianças, né? Às vezes chamada de Léo. Cara, é a mesma coisa dos panteões. Eles imitaram tudo. Olha só, Santo Monte Balu, ou Radu, Balu Radu, conhecido como Monte Cássius, ou Jebel el-Kra, no Líbano, era tão importante para os cananeus, né, tão importante para os cananeus na antiga cidade de Ugarit, quanto o Monte Olimpo era para os gregos. Esta é uma forma simples e rápida que podemos, né, conhecer melhor esses deuses, né, cananeus. Então eles também tinham um Monte Olimpo, onde se reuniam os deuses, o chefe era El, depois o Yahvé vai lá e nas mãos de Moisés derruba o Deus Supremo. Isso parece com o quê? Não parece também com a história bíblica, né? Que o anjo se revolta contra... Essa putaria toda que é tudo mentira, gente. Saia desse mundo de fantasia. Religião, Deus algum jamais se apresentou para toda a humanidade. Né? Deus acima de todos, né? Eu confio mais na justiça do homem. Nós aqui, um ajudar os outros, do que essa porra dessa divindade. Eles só querem explorar vocês, manter vocês presos, trancados, né? Na corrente ideológica deles. Você não pode pular fora, tudo que você faz está errado, segundo as leis deles, o que eles inventam. Sabe? Aqui o Deus Ilu-Ilu-El, rei do panteão, pai dos anos, né? Ou do tempo, né?
conhecido como compassivo e benevolente. Até parece, né? Até parece, né? Ele próprio bota uma bomba no jardim para fuder com todo mundo, né? E depois, né, ferra com a humanidade, né? Onisciente, né? Ele nunca está irritado. Olha, até parece, né? Até parece. O cara que ele próprio diz aqui que criou o ferreiro, né? Ele próprio que diz que a espada dele virá sobre o justo e o injusto, o ímpio, né? Ele nunca está irritado. Cara, se você pega a Bíblia, são inúmeras partes onde ele manda dizimar mesmo cidades inteiras em nome dele. O próprio povo dele ele dizima, né? Falar o quê? Inúmeras cidades aqui. Números capítulo 31. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Ele, porém deixai viver para vocês apenas as virgens, né? Que não conheceram homem. É uma putaria do caralho. Vamos lá. Ele nunca está irritado e não pune seus filhos imortais ou mortais. É uma putaria. Considerando como... Olha só, que diz imortais ou mortais. Então, confere-se que ele tinha filhos imortais, né? Considerado como estando longe, sempre longe, ele é muitas vezes alcançado através de sua esposa, Atirato. Ilu vive no monte Cassu e é o deus do vinho, ou seja, referente à mitologia grega é Baco, né? Ou é romana, Baco, se não me engano. Deus dos sonhos proféticos, né? Da sabedoria e sempre representado como o grande touro, né? Touro, né? Que o povo estava adorando lá quando Moisés desceu. Agora, Atirato, ou Atirate é Aserá, né? Aserá é a rainha mãe do panteão, co-criadora do universo, conhecida como sábia e carinhosa, mas não deve ser menosprezada. Os povos bíblicos podem ter continuado venerá-la durante a primeira metade da Bíblia hebraica. Até a metade da Bíblia hebraica, onde eles estavam forjando ainda, ela ainda era adorada. E depois vem o Moisés, né, com o Yahvé, engole a todos e deixa só o Deus que ele criara, porque fica muito mais fácil para ele, né? Com apenas uma divindade, fica mais fácil ele controlar o povo, né? Algumas acreditam que o Shekinah, né, ou a Shekinah do judaísmo de hoje seria uma manifestação remota desta deusa. Atirato é a deusa, ou Aserá é a deusa da fertilidade, também chamada de Elat, que significa simplesmente deusa. Também é chamada de aquela que intercede por seus filhos. Aquela que intercede por seus filhos. De onde os caras tiraram a trindade? Hein? Aqui intercede por seus filhos. Lá atrás tinha, lá na Suméria, olha só, Tammuz, que era o filho, Nimrod e Aserá. Nimrod era o filho. E a mãe, Aserá, que intercedia pelo filho. Pai, filho e pombo. A trindade, que quando criam Jesus Cristo, colocam isso para que os judeus seguissem. Para dizer, olha, não, o Deus que a gente criou é o do Antigo Testamento também, pô. Ele só vem renovando, mudando, copiando, plagiando. E mudando uma coisa aqui, outra ali. Coloca um pouquinho de verdade histórica e uma porrada de mentira, de criações. Então aqui diz, ela será aquela que intercede, né, por seus filhos. Quem é essa? Não seria a Nossa ou a tua Senhora? Né? A vagabunda, né, que deu a luz de um pombo, né? Ali um zoofilismo, né? Um pombo, inclusive também plagiado, porque lá na mitologia grega, Zeus se transforma num ganso para transar com a Leda, né? Isso é repleto nas mitologias, né? Esse antropomorfismo, homem transando com animal, animal transando com homem, né? E nascendo metade homem, metade animal. Antropomorfismo, isso está presente em toda a mitologia. Inclusive você pega isso até lá atrás, quando tudo é formado, a adoração ao sol, e as constelações são o quê? Antropomorfismos, né? Então vamos lá. Também é a deusa do mar, né? Criadora e amamentadora de todos os seres vivos. Agora, Shapash, deusa do sol, tocha dos deuses, acolhedora e amorosa, associada com os cavalos e as vinhas. Sempre visita o submundo da noite. Submundo, né? Submundo vem da mitologia grega, porque inferno nada mais é do que sepultura lá no hebraico. Quando vem para a grega, pega o inferno de Hades, submundo, né? Como se houvesse um mundo
embaixo da terra, um submundo, o tal do inferno que o crente tem um medo que se pela, né? Ela muitas vezes envia mensagem para Ilu, né? Para ela, bem como para os outros deuses. Agora, o deus Yarik, deus da lua, lâmpada dos deuses, cujo o orvalho da noite fertiliza Nikalu. Ele, às vezes, é retratado como chifrudo, simbólico do chifre, da lua crescente, deus do campo, da masculinidade, da beleza e do orvalho. Sabe quem é esse cara aqui? Lá na mitologia grega é Pan. Pan, um antropomorfismo aqui, chifrudo, patas, né? Pata da cintura para baixo é carneiro, né? Daí o povo associar o bode, né? O bode sempre como um demônio, sabe? Essas são associações, sabe? Outro antropomorfismo, sabe? Daí que tiraram a figura do diabo, inventaram, né? Vamos lá, pessoal. Alguns acreditam que... já li isso aqui. Que é isso, hein? O Deus aqui... Deus dos ateus... É porque o crente diz que nós ateus, né? Temos uma religião, né? O cara não vai nem no dicionário para saber que porra é. Aqui o deus Nikal. Deus Nikal, deus dos pomares... É uma deusa dos pomares, ou talvez relacionada com a deusa sumeriana Nigal. Olha aí, sempre Deus transformando, só muda um pouco, porque saiu de uma civilização para outra. Mas é plágio, gente. Então os deuses são plágio. Deusa dos pomares, ou talvez relacionada com a deusa sumeriana Nigal. Né? O nome Nigalu significa frutuosa ou bonita. Ela é a esposa de Yariku, né? Ela é a deusa da beleza. Lá na mitologia grega, quem é? Hein? Mitologia grega, deusa da beleza é... Eita, agora eu esqueci. Ela é a esposa de Yariku. Ela é a deusa da beleza, né? Da maternidade, dos frutos do campo, floridos, e também está ligada à primavera. E a peça mais antiga, a peça registrada, né, da música mais antiga, né, do mundo. Olha só, a peça registrada da música mais antiga, a música mais antiga do mundo, né, é um hino em homenagem a essa deusa, né? Deusa da beleza, que na mitologia grega é... Nossa! Atena não. Afrodite, né? Rashpu, ou Rashef, né? Deus da cura, da praga ardente, da guerra. Ele às vezes é associado com as gazelas, as placas egípcias. Olha aí, já partindo para a mitologia egípcia. As placas egípcias, um compósito da deusa, um compósito da deusa semita, Kushu. Fica entre o deus Rashap, da guerra e da praga, e de mim, Deus da fertilidade. Agora, Khatiru, né? Khatiru, hábil e inteligente, conhecido como o deus artesão e mago, possivelmente relacionado ao cognato, né? A Ptah, ou Tot, do Egito, da mitologia egípcia. Anatu, a deusa guerreira, adolescente, leal, seria aqui Atenas, né? A deusa guerreira, adolescente, leal e amorosa, mas com um pavio curto, apoiante da Balu, né? É a deusa virgem e sanguinária, guerreira e liberta. Guerreira e liberta. Está entre as 3 maiores deusas do Levante. Isso aqui são tudo deuses cananeus. E o crente bate no peito e diz que é adorador de um Deus único e verdadeiro. Atartu, né? Ou Atarte, né? Originalmente uma deusa da justiça, do equilíbrio dos tratados e talvez até mesmo da caça. Possivelmente também uma deusa das estrelas. Mais tarde ela se transformou em uma deusa conhecida como Astarte. Olha só, já de outra mitologia. Em grego e babilônico, Star, né?
Está, né? É isso mesmo, é. Está. Na Bíblia, ela é conhecida como Asterote, né? Astorete, né? Para vincular seu nome com a palavra Bosete, que significa vergonha. Ela parece ter uma natureza pacífica na mitologia cananeia. É uma deusa bem próxima de Balu. Gente, se o vídeo parar aí de repente aí, esse meu celular está com esse problema. Deus da proteção, né? Ataru, Deus da proteção dos guerreiros, da juventude e dos bens pessoais, né? Ele também protege a irrigação dos campos e tenta substituir Balu quando Balu morre no campo, né? no conto épico o épico de Balu. Mais uma, pessoal. Balu, trovão, o deus das tempestades, combate as forças, né, de morte, né? E Yahum, mar, né? O épico de Balu é o mais extenso pedaço da literatura que resta dos cananeus. Dagan, ou Dagno, deus dos grãos e pai de Balu, também conhecido como Dagon. Esse Dagon era o deus dos filisteus. Vocês terem ideia, esse era o deus dos filisteus. O qual a Arca da Aliança foi levada lá para dentro do templo, né, de frente à estátua de Dagon, né, e lá foi onde a arca ficou por um bom tempo. Então Dagon também está ligado ao mar, Deus peixe, né, mas é apenas uma teoria, já que em ugárico a palavra DGN significa simplesmente grão. Yamu ou Yan, deus do mar, dos rios e dos padrões climáticos, por vezes caóticos. Mot, né? Deus do mar, morte por calor e da esterilidade. Sua boca é a boca que devora na sepultura. Pois é, pessoal, tem muito mais deuses aqui, mas só para vocês terem uma ideia, sabe? Já está quase aqui acabando o tempo aqui, para vocês terem uma ideia do que é a religião, né? Uma sessão de plágios, né? Onde o crente, sem saber de nada, sem conhecer da própria história da religião que segue loucamente, cegamente, né? E usa até isso como estilo de vida, né? Prejudicando as pessoas e levando isso como se fosse realmente uma guerra espiritual, né? Na cabeça do religioso, ele está sempre em uma guerra. Eu nunca vi gente para ter mais inimigo do que crente. Pode prestar atenção. Tudo que acontece na vida dele é um inimigo. Ele nunca para pensar que pode ter uma razão, uma causa simples, que é o entendimento que falta para eles. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.